Boa noite a todos. Vamos nessa noite, então, mais uma vez juntos, buscarmos algumas questões do Livro dos Espíritos por Allan Kardec, em que ele trata dos vícios, das virtudes, fazendo perguntas aos espíritos. E na questão 893, nós temos: qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das tendências. Resistência voluntária ao arrastamento das tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Há pessoas que fazem o bem por um impulso espontâneo, sem que tenham de lutar com nenhum sentimento contrário. Têm elas o mesmo mérito daquelas que têm que lutar contra a sua própria natureza e conseguem superá-la? Então, quem teria mais méritos? Aquele que luta para superar a própria natureza, resistindo voluntariamente àquele arrastamento? Ou aquele para quem tudo é muito natural e espontâneo? A atitude no bem nasce sempre de uma forma muito espontânea, muito natural. A resposta: os que não têm de lutar é porque já realizaram o progresso. Então já houve a luta e já houve a conquista. Então, os que não têm de lutar é porque já realizaram o progresso. Lutaram anteriormente e venceram. É por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e suas ações lhes parecem tão fáceis. O bem tornou-se para eles um hábito. Deve-se honrá-los como a velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Como estáis ainda longe da perfeição, esses exemplos os espantam pelo contraste e os admirais tanto mais porque são raros. Mas sabeis que nos mundos mais avançados que o vosso, isso que entre vós é exceção, se torna regra. O sentimento do bem se encontra por toda parte de maneira espontânea, porque são mundos habitados somente por bons espíritos, e uma única intenção má seria neles uma exceção monstruosa. Eis porque os homens ali são felizes, e assim será também a terra quando a humanidade se houver transformado e começar a praticar a caridade na sua verdadeira acepção. À parte, pergunta Kardec, à parte dos defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. As qualidades morais são geralmente como a douração de um objeto de cobre, que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para o mundo um homem de bem. Mas essas qualidades, embora representem um progresso, não suportam em geral a certas provas e basta ferir a tecla do interesse pessoal para se descobrir o fundo. O verdadeiro desinteresse é de fato tão raro na Terra que se pode admirá-lo como um fenômeno quando ele se apresenta. O apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade, pois quanto mais o homem se apega aos bens deste mundo, menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Então, diante dessa resposta, Kardec pergunta: há pessoas desinteressadas, então não teriam ali um apego aos bens materiais. Então, há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam os seus haveres sem proveito real, por não saber empregá-los de maneira razoável. Terá por isso algum mérito? Então, são pessoas que acabam ali abrindo mão dos seus bens sem nenhum critério, sem nenhum proveito real a quem quer que seja, de uma forma
prodigalizando, né? Espalhando ali os seus haveres, sem nenhum controle, sem nenhum discernimento, sem nenhum direcionamento que trouxesse um proveito real. É essa a questão. Vamos ver a resposta. Tem o mérito do desinteresse. Então já existe aí um desinteresse, mas não o do bem que poderiam fazer. Se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade irrefletida é sempre, pelo menos, uma falta de juízo. A fortuna não é dada a alguns para ser lançada ao vento, como não o é a outros para ser encerrada num cofre. É um depósito de que terão de prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que poderiam ter feito e não o fizeram, por todas as lágrimas que poderiam ter enxugado com o dinheiro dado aos que na verdade não estavam necessitados, porque de modo geral, essa atitude de quem prodigaliza ali os seus bens, seus haveres, não é para os necessitados. É para aqueles que estão ali no seu entorno, lhe satisfazendo de alguma forma. Excelente resposta, que eu acredito que tenha ficado claro para todos nós. E na semana passada, nós vimos alguns momentos do trabalho realizado pela equipe de Miranda num hospital público e falamos ao final que a fome cruel avançava encontrando a cultura leviana de muitos e a falta de compromisso com a vida. Vamos dar mais uma explorada nesse aspecto, nessa colocação. Se há muitos que não entendem a máxima, ajuda-te, o céu te ajudará, e permanecem inertes esperando socorro para a própria subsistência, enquanto outros tantos se debatem no ensinar a pescar ou dar o peixe, o fato é que muitos são devorados pela fome, enquanto nos debatemos nessas questões e muitas vezes o socorro chega tarde. Então, o que temos que refletir? Que, embora seja fato essa cultura leviana de muitos, né, de ficarem ali aguardando que algo aconteça, que algo lhe chegue ali para a sua subsistência daquele dia, o que já denota um desequilíbrio, um descaso por si mesmo, né, uma série de problemas emocionais, psicológicos, até psíquicos, enfim. Se há esse quadro, ao mesmo tempo, e se há esse debate, ensino a pescar ou dou peixe, né? Porque nós sabemos que isso é uma coisa que traz muitas reflexões, qual o caminho a tomar. Mas o fato é que enquanto debatemos tudo isso, muitas vezes o socorro chega tarde. Então, são pontos a serem refletidos, a serem buscados, mas vamos fazendo a nossa parte dentro das oportunidades que vão chegando, né? Que vão ali nos alcançando. Então, que tenhamos essa consciência que se ajudamos alguém com uma dor física, temos que ajudar alguém também despreparado para a vida. Então vamos continuar ali na narrativa do Miranda. Passamos as horas da manhã atendendo os irmãos contaminados, auxiliando-os no equilíbrio do sistema imunológico e principalmente da harmonia íntima, intuindo-os a buscarem a oração que lhes daria forças para a conquista dos resultados felizes. Ouvimos neste momento alguns gritos e correrias na direção do apartamento ao lado. Esse dia era um dia de trabalhos, esses dias eram dias de trabalhos no hospital público, como nós vimos, né? Então ouvimos neste momento alguns gritos e correrias na direção do apartamento ao lado. Não somente as pessoas, como alguns espíritos foram atraídos, e ao nos adentrarmos, defrontamos uma paciente visivelmente incorporada por um inimigo espiritual que a dominava. Tudo acontecera rapidamente. Ao ser notificada que estava confirmado o diagnóstico da Covid-19, ela se contraiu e, dominada pelo medo da morte, começou a desarmonizar-se interiormente.
quando o adversário que a persegue há algum tempo utilizou-se das circunstâncias para provocar uma grave reação perfeitamente dispensável. Agitou-se e começou a debater-se nas mãos dos enfermeiros, que logo pensaram ser uma crise emocional como realmente o era, e de imediato aplicaram-lhe uma alta dose de calmante, deixando-a prostrada. O irmão Cláudio aproximou-se da paciente e, aplicando-lhe energias restauradoras, afastou o invasor, que foi controlado pelo nosso mentor, enquanto ela passou a dormir sob a ação do medicamento e dos fluidos balsamizantes transmitidos pelo Cláudio, né? Foi transferida imediatamente para a parte do hospital em que poderia ficar com outros enfermos, sem o perigo de contaminação a outros pacientes. Ao sair da sala, em pleno corredor que levava à UTI, onde já se encontravam pacientes sendo atendidos com o respirador artificial, um deles, porém, sexagenário, com uma história clínica mais grave porque cardíaco, experimentava asfixia proveniente do pulmão totalmente impossibilitado de cumprir sua função, graças às colônias maciças dos vírus na sua volúpia devoradora. O coração pulsava com imenso esforço para bombear o sangue e começou a falhar. O rosto congestionado pela asfixia e os olhos um pouco fora das órbitas denunciavam a presença da morte, o que se deu inexoravelmente. O irmão Spinelli aproximou-se do cadáver enquanto os funcionários tomavam as providências compatíveis e, apontando os brônquios e as câmaras pulmonares, elucidou o penalizado. Que tragédia do vício do tabaco! Nosso irmão é considerado como suicida indireto, por haver submetido o seu organismo à pressão das substâncias químicas do cigarro que lhe destruíram os alvéolos delicados, impedindo-os de manterem as duas funções. Então, essas narrações nos chegam para o nosso despertar, para o nosso aprendizado, jamais para criar apavoramento, e sim reflexões. Reflexões, como nós vamos ver no decorrer aqui do capítulo, sobre o que fazemos do nosso corpo e o que podemos ainda modificar nas condutas que temos tido com desrespeito ao nosso corpo em todos os sentidos, né? Aqui o caso se apresentou em função do tabaco, mas há tantas outras situações, começando com os pensamentos nocivos. Então, a narração continua. Observamos que espíritos viciosos, de péssimo nível moral, acercaram-se do cadáver e arrebataram o recém-desencarnado antes da eliminação das últimas energias vitais do organismo. Então, nós sabemos que são as ligações que esse senhor se permitia, né? Então, logo afastado do corpo físico pelo fenômeno da morte, o que deveria também ocorrer durante os seus desprendimentos pelo sono, se viu ali ligado àqueles espíritos que o perseguiam. O pobre amigo, Spinelli continua então, despertará e passará a viver um verdadeiro pesadelo pela ignorância da ocorrência que acaba de suceder. Os suicídios indiretos no mundo são em número colossal, porque tudo que atenta contra a saúde, o bem-estar, o equilíbrio do organismo na vilegiatura carnal é uma agressão que culmina por derrotá-lo. Então vejam, eu acho que nós vivemos tempos e tudo se encaminha para que aprendamos a valorizar mais a saúde, valorizarmos mais o nosso corpo, esse instrumento abençoado que recebemos, para devolvê-lo sem os agravantes ocasionados por escolhas infelizes nossas. E sim com aquelas situações naturais das nossas provas, né? Então, vimos que foi considerado um suicídio indireto, porque não existe a intenção de partir, né? Vem como uma consequência dos abusos cometidos. Merece considerar, continua o Spinelli,
que os vícios e atentados materiais à saúde impregnam o perispírito de miasmas destrutivos, facultando espaço para a instalação de muitas enfermidades ou simplesmente por somatização, ensejando enfermidades que não se encontravam na ficha evolutiva do ser. Então acabamos criando situações que não faziam parte do nosso quadro provacional. Igualmente, os hábitos mentais perniciosos, as conversações vulgares e tóxicas, as culturas do pensamento negativo geram vibriões e bactérias psíquicas que diminuem as forças do equilíbrio e da resistência humana, favorecendo a instalação de muitas enfermidades e transtornos emocionais. É indispensável que as fontes do pensamento sejam vigiadas, a fim de que das suas nascentes não surjam elementos destrutivos responsáveis por incontáveis males que perturbam os seus cultores. Nesse momento, deu entrada um paciente em lastimável situação. Então, acabamos de ver que somos responsáveis por tudo aquilo que nós causamos em nós mesmos. Então, nós somos responsáveis por aquilo que nós causamos no outro e por aquilo que nós causamos em nós mesmos. E a narração continua agora, né? Agora é o Miranda que vai falar. Nesse momento, deu entrada um paciente em lastimável situação, porquanto a enfermidade já lhe tomara a organização respiratória com grande prejuízo para a função cardíaca, em disritmias acentuadas. Nosso mentor convidou-nos a acompanhá-lo à unidade de terapia intensiva, que estava em grande movimentação. Já se encontrava com metade dos leitos ocupados, pairava no ar um tipo de expectativa pessimista. O novo paciente foi acomodado ao leito e, de imediato, passou a receber o auxílio do respirador artificial. Os danos causados pelos vírus eram muito graves e a assistência espiritual do enfermo era de péssima qualidade. A sintonia, né, que ele trazia, as companhias que ele atraía para junto de si, eram de péssimo padrão vibratório. Algumas entidades odientas maldiziam-no e o ameaçavam de forma impiedosa, anunciando o seu próximo desenlace para o reencontro além do corpo, com as consequências lamentáveis. O desencarnando, então aquele que está para desencarnar, né, essa pessoa, o desencarnando apavorado, com a consciência de que chegara seu momento fatal e inevitável, deixava-se dominar pelo desespero que mais o perturbava. A desencarnação, diz Miranda, deve ser um momento de serenidade, a fim de que a ruptura dos liames que vinculam o espírito à matéria densa seja suave, diluindo-se pela falta do fluido vital que mantém a existência orgânica. Então, assim deveria ser um desencarne natural, em que vai havendo um desprendimento, da mesma forma como houve a ligação no reencarne, o desligamento no desencarne, num processo natural, na medida em que o fluido vital vai se extinguindo. Mas nem sempre assim se dá em função justamente daquilo que temos buscado para nós. Quando não se tem, ele continua, quando não se tem ideia de como transcorre a existência física, muito difícil faz-se a libertação dos vínculos que unem o espírito à matéria, havendo a ruptura brusca que não impede a continuação dos fenômenos de decomposição serem percebidos e sentidos muito tempo depois da morte do corpo. Então, são as situações mais difíceis que surgem em função deste quadro alimentado por nós. Por isso, morrer não significa desencarnar imediatamente, o que se dá com mais vagar, à semelhança do que ocorre por ocasião da encarnação, cujo processo é lento e progressivo. Então,
Se esses tempos que vivemos nos levam a refletir mais sobre a morte, assim tem sido, porque estamos lidando constantemente com essa situação, e é esta a proposta, nos acordar para essa transitoriedade da nossa vida material, mas ao mesmo tempo, não basta ser uma constatação da nossa fragilidade, e sim aquilo que temos feito de nós mesmos, aquilo que temos feito da nossa vida, focando ali os nossos pensamentos, porque tudo começa na oficina dos nossos pensamentos. Então, com muita gratidão, vamos agradecer a Deus, rogar ao Pai que nos envolva, nos inspire, nos acorde para tudo aquilo que verdadeiramente importa. Com muita confiança, tenhamos uma noite. Boa noite. Que Jesus, o médico divino de nossas almas, nos ampare a todos. Agradecidos a Deus por mais esta bendita oportunidade, pedindo ao Pai por toda a humanidade terrestre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita sempre a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Por que ainda existem tantas enfermidades para os habitantes de nosso planeta? De modo geral, todos sofrem dores físicas. As doenças, sabemos, ainda fazem parte da nossa condição de espíritos imperfeitos encarnados na Terra, do nosso corpo ainda grosseiro e a inferioridade do globo em que habitamos. Aceitarmos com resignação e sofrermos sem revolta os males passageiros que têm como fim o bem, e lutarmos para nos melhorarmos combatendo os excessos e os sentimentos, más paixões, para merecermos um plano melhor. Deus permitiu que no mundo se desenvolvesse a medicina, a ciência que nos auxilia nos tratamentos, curas, ou mesmo minorando o sofrimento. Também a prece é de grande auxílio, porque atraímos os bons espíritos que nos renovarão as forças e a coragem. Às vezes, a doença é uma advertência para nos examinarmos a nós mesmos. Também é um momento de provar a fé, a resignação e a submissão à vontade de Deus. Há desequilíbrios e enfermidades em toda parte, e podemos dizer que na Terra todos somos doentes de alguma forma, doentes da alma, e que Jesus tem a medicação espiritual que precisamos. Vamos ver do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, capítulo 6, o Cristo Consolador, item 7, Espírito da Verdade, Bordeaux, 1861. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo, escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue
e vos produzem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então, ele vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. E no livro O Consolador, do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, tem umas questões sobre ciências aplicadas, a partir da questão 94. Como é considerada nos planos espirituais a medicina terrena? Resposta: a medicina humana, compreendida e aplicada dentro de suas finalidades superiores, constitui uma nobre missão espiritual. O médico honesto e sincero, amigo da verdade e dedicado ao bem, é um apóstolo da providência divina, da qual recebe a precisa assistência e inspiração, sejam quais forem os princípios religiosos por ele esposados na vida. Outra questão. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Resposta: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Então vejam que a harmonia da alma, muitas vezes, é com o auxílio de uma doença, de uma dor, é que conseguimos o equilíbrio espiritual. Questão 96. Toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? Emmanuel responde: as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Podeis objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Indagareis aflitos quanto às moléstias incuráveis pela ciência da terra, e eu vos direi que a reencarnação em si mesmo, nas circunstâncias do mundo envelhecido nos abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura, e que há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas com a mesma intensidade nos processos regeneradores. Interessante, essa questão é bem profunda, porque ele fala aqui que a terapêutica está no próprio indivíduo. O próprio indivíduo traz em si a cura. É preciso, então, uma mudança na forma de ser, do caráter. E para essa mudança, necessitamos de muitas reencarnações. Outra questão.
Se as enfermidades são de origem espiritual, é justa a aplicação dos medicamentos humanos, a cirurgia e etc.? Resposta: o homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico, missionários do bem coletivo. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde de sua alma. Acima de tudo, temos de reconhecer que os serviços de defesa das energias orgânicas nos processos humanos, como atualmente se verificam, asseguram a estabilidade de uma grande oficina de esforços santificadores no mundo. Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos, e essa grande oficina achar-se-á elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais junto das almas. A 98. Nos processos de cura, como deveremos compreender o passe? Resposta: assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Como deve ser recebido e dado o passe? O passe poderá obedecer à fórmula que forneça maior porcentagem de confiança, não só a quem o dá, como a quem o recebe. Devemos esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Por que não será permitida às entidades espirituais a revelação dos processos de cura da lepra, do câncer, etc.? Antes de qualquer consideração, devemos examinar a lei das provações e a necessidade de sua execução plena. Então, temos provas a passar e é necessário que elas sigam o seu curso. Continuando, na própria natureza da Terra e na organização de fluidos inerentes ao planeta, residem todos esses recursos, até hoje inapreendidos pela ciência dos homens. Jesus curava os leprosos com a simples imposição de suas mãos divinas. O plano espiritual não pode quebrar o ritmo das leis do esforço próprio, como a direção de uma escola não pode decifrar os problemas relativos à evolução de seus discípulos. Além de tudo, a doença incurável traz consigo profundos benefícios. Que seria das criaturas terrestres sem as moléstias dolorosas que lhes apodrecem a vaidade? Até onde poderiam ir o orgulho e o personalismo do espírito humano sem a constante ameaça de uma carne frágil e atormentada? Observemos as dádivas de Deus no terreno das grandes descobertas mobilizadas para a guerra de extermínio e contemplemos com simpatia os hospitais isolados e escuros, onde tantas vezes a alma humana se recolhe para as necessárias meditações. A doença, é uma parada obrigatória onde passamos a meditar mais profundamente sobre as leis da vida,
sobre como temos vivido as leis divinas. Questão 102. Podem os espíritos amigos atuar sobre a flora microbiana nas moléstias incuráveis, atenuando os sofrimentos da criatura? As entidades amigas podem diminuir a intensidade da dor nas doenças incuráveis, bem como afastá-la completamente se esse benefício puder ser levado a efeito no quadro das provas individuais, sob os desígnios sábios e misericordiosos do plano superior. Então, com a permissão de Deus, dentro dos quadros de provas, muitas vezes é permitido ali até a cura, com a intervenção dos espíritos amigos. Questão 103 sobre a água fluidificada. No tratamento ministrado pelos espíritos amigos, a água fluidificada para um doente terá o mesmo efeito em outro enfermo? Resposta: a água pode ser fluidificada de modo geral, em benefício de todos. Todavia, pode ser em caráter particular para determinado enfermo, e nesse caso é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo. Sabemos que Jesus curou cegos, paralíticos, rancenianos, endemoniados, surdo-mudos e outras tantas enfermidades físicas ou espirituais. Vamos ver na Gênese por Allan Kardec, no capítulo 15, numerosas curas de Jesus, no item 26, alguns trechos, iniciando pelo Evangelho de Mateus, capítulo 4, 23 a 25. Jesus ia por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as fraquezas e todas as moléstias por entre o povo. E sua reputação se espalhou por todos os povos da Síria, que lhe apresentavam todos os que estavam doentes e diversamente afligidos de males e de dores, os possessos, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E uma grande multidão de povo o seguia da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judeia e de além Jordão. Vamos ver o comentário de Kardec. De todos os fatos que testemunham o poder de Jesus, os mais numerosos, sem contradita, são as curas. Ele queria provar por isso que o verdadeiro poder era o do bem, que sua finalidade era de se tornar útil e não de satisfazer a curiosidade dos indiferentes mediante coisas extraordinárias. Ao aliviar os sofrimentos, ele subjugava a si as pessoas pelo coração e fazia para si prosélitos mais numerosos e mais sinceros do que o teria conseguido pelo espetáculo oferecido à satisfação dos olhos. Por esse meio, ele se fazia amar, enquanto que, se houvesse limitado a produzir efeitos materiais surpreendentes, como lhe pediam os fariseus, a maior parte não teria visto nele senão um feiticeiro e um hábil mágico, a quem os desocupados iriam ver para se distraírem. Assim, quando João Batista lhe envia seus discípulos para lhe perguntar se ele era o Cristo, ele responde simplesmente: ide dizer a João, os cegos veem, os doentes são curados, os surdos ouvem, o evangelho é anunciado aos pobres. Isso era o mesmo que lhe dizer: reconhecei minhas obras, julgai a árvore pelo seu fruto. Também pelo bem que pratica que o Espiritismo prova sua missão providencial. Ele cura os males físicos, mas cura sobretudo as moléstias morais, e aí estão os maiores prodígios mediante os quais ele se afirma. Seus mais sinceros adeptos não são aqueles que foram atingidos pela observação de fenômenos extraordinários,
mas aqueles que foram tocados no coração pelo conforto, aqueles que foram libertados das torturas da dúvida, aqueles cuja coragem foi revelada nas aflições, que auriram forças na certeza do futuro que lhes foi revelado, no conhecimento do seu ser espiritual e do seu destino. Eis aquele cuja fé é inquebrantável, porque sentem e compreendem. E concluindo, podemos dizer que se obtém a cura pela iluminação interior do doente. Então, aprender a sofrer cultivando a paciência e a serenidade, ser abnegado no bem, vigilante nas lutas contra o mal próprio, prudentes e conscienciosos na distribuição da justiça. Então, quando alcançarmos esta recuperação íntima de nós mesmos, nós nos curaremos com as bênçãos de Deus e de Jesus. Que Deus nos abençoe.